Começando um Globo Esporte histórico, porque hoje é dia de se despedir de uma parte do futebol que morreu ontem junto com um Deus, Diego Armando Maradona. A gente vai direto para Buenos Aires, Casa Rosada, sede do governo argentino. Lá está o Rafael Sibila, que vai contar pra gente como é que tá sendo a despedida do Maradona. Não teve pandemia para segurar essa despedida do maior ídolo da história da Argentina, né, Sibila? Olá, Andreoli, boa tarde a todos. Não teve. As pessoas estão aqui, estão aglomeradas. A previsão é que 1 milhão de pessoas passem aqui pela Praça de Maio. Não sei se todas vão conseguir entrar na Casa Rosada, mas as pessoas estão todas elas juntas, como se fosse um clima de arquibancada, cantando muito as músicas em relação ao Diego Armando Maradona, músicas dizendo que ele é eterno, que ele não morreu. O Maradona, nesse momento, está sendo velado aqui na sede do governo argentino. A previsão é que o velório siga até as 4 horas da tarde, mas o governo argentino já cogita estender o horário do velório para que mais pessoas possam vir aqui à Casa Rosada, se despedir do Maradona, prestar uma última homenagem. Felizmente, ontem, Maradona, aos 60 anos de idade, nos deixou. Andreoli. Valeu, Sibila, obrigado pelas suas informações. Casão já está aqui comigo. Casão, em campo, um gênio, uma lenda, um extraterrestre. Fora dele, um ser humano, né? Falível, como todos nós, com suas qualidades, com seus defeitos. É um legado inigualável na história do esporte da Argentina. Casão, a gente viu sua emoção aí nos programas da Globo durante toda a programação desde ontem. E eu queria que você faça justamente disso, porque eu imagino que mexeu com você como um fã de futebol, como um ex-atleta e, claro, como alguém que passou pelas mesmas dificuldades que o Maradona passou, né? Eu sou da geração do Maradona. Joguei 6 anos na Itália contra o Maradona. O irmão dele jogou, o irmão mais novo jogou comigo no Ascoli. Ele até falou para mim, cuida do garoto e tal. Tinha uma relação ótima com ele, um cara super humilde, super respeitoso com os outros jogadores. Apesar de saber que era um gênio, ele respeitava os outros. Mas tem a parte da dependência química. Então, os dependentes químicos que me ouviram, me viram e estão vendo agora, eles entendem o que eu estou falando. É a identificação. As pessoas que não são dependentes químicos olham a morte do Maradona e só vê o gênio da bola, só vê o Maradona. Sabe, lógico, da destruição humana, mas o dependente químico se identifica. E quando você se identifica, você vê você é espelho. Então, quando você vê um espelho, o cara morto, podia ser você. Então é muito duro você olhar para uma coisa que poderia ter sido com você. Belo depoimento, Casão. A gente volta já para falar do São Paulo. Globo Esporte já volta. De volta aqui com o Globo Esporte, vamos rodar o gol do Corinthians, o único gol da partida ontem contra o Curitiba. O Corinthians estava no sufoco, o Fábio Santos bateu esse pênalti, o Coringão ganhou, subiu para a 9ª posição, mas não pode se iludir porque tem jogo a mais que muitos rivais que ainda podem ultrapassar o Corinthians. Vamos falar do São Paulo, agora ficou no 1-1 com o Ceará, podia ter sido 2-1, mas o VAR do VAR entrou em ação e aí você vai ver o que aconteceu. Um dia para virar líder. Era tudo que o São Paulo queria, né? Fora! E não poupou. Foi pra cima do Ceará. Tudo que o São Paulo precisava era ganhar e torcer pro Atlético Mineiro tropeçar. Não demorou pro objetivo da vitória ficar mais perto. Diego Costa, o zagueiro, bota o tricolor na frente. Aí você pensa, beleza, tá tudo suave, São Paulo tá ganhando, vantagem, falta. Tá lá, Daniel Alves pra cobrar. Chegou a hora de brilhar, moleque. Como é que a gente tava mesmo, Nori? Seria um field goal de 45 jardas. A bola chegou aqui em São Paulo. Começo do segundo tempo e o plano para assumir a liderança começou a dar errado. Pablo, São Paulo tenta sair, sai jogando errado. Pablo perdeu a bola, o Bruno Pacheco fez o cruzamento e aí... levantamento, bola pro Lima de cabeça. Gol do Léo Chu. Depois do gol do Ceará, a história do jogo mudou. E teve confusão. Vai dar confusão, Brasil. Tudo começou aos 12 minutos do segundo tempo. O Pablo aproveitou o rebote do goleiro e marcou o segundo do São Paulo. Impedimento marcado. Bandeirinha na hora do impedimento. O comentarista de arbitragem, Sálvio Spínola, concordou com a marcação. No chute original, com essa imagem fácil, a bola bate no Pablo, impedimento bem marcado, EV.
Tá tudo certo, tudo ok. Não. Pera aí. VAR chamou, vai revisar. Valeu, gol. E o árbitro agora está confirmando o gol. O árbitro está confirmando o gol do São Paulo. E aí o juiz autorizou o reinício do jogo. Porém, contudo, portanto, parou de novo. Pelo jeito ele está revendo a revisão. É isso mesmo. Foram 4 minutos e meio de bola parada. E aí, Wagner do Nascimento Magalhães, é pra hoje, filho? E o gol foi anulado outra vez. Ou seja, teve o VAR do VAR. Agora ele anula de verdade. A questão agora é a seguinte: o árbitro poderia parar o jogo para revisão depois de ter dado a saída de bola, hein? A regra diz, não pode voltar atrás de uma decisão técnica depois que o jogo é reiniciado. Cumpre os requisitos. Tem o apito e a bola rola. O jogo reiniciou, você não pode mais tomar uma outra decisão técnica, Ivê. A única certeza que a gente tem é que existiu um erro absurdo, um erro de direito, e que traz atrás disso, né, todas as dúvidas do mundo. Então a gente vai buscar todos os questionamentos, gravações, o que foi falado no VAR. Ó, um lembrete, o jogo terminou empatado e o São Paulo continua em terceiro lugar na tabela. O objetivo da noite não foi cumprido. Um Palmeiras repleto de desfalques foi lá no Equador e venceu o Delfim 3-1. Vai voltar bonito pro jogo de volta. Vamos ver como foi a partida. O Abel Ferreira tá vivendo tipo um conto infantil no Palmeiras. Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Era uma vez um time cheio de desfalques. Covid, lesões, tudo atrapalhava o Palmeiras na Libertadores. O time tinha até vilão. Não sou eu que tô falando. São os torcedores. Calma, dá uma segurada. O jogo contra o Delfim já estava 3-0, estava dominado. Mais uma vitória, fora de casa, coisa linda, um pé nas quartas da Libertadores. Gols do Gabriel Menino, do Rony e o Zé Rafael ainda fez esse golaço, ganhando elogios do chefe. É um jogador que tem tudo para poder ser uma referência no Palmeiras e se lhe derem essa oportunidade, quem sabe, poder ser também um dos jogadores da seleção nacional. Tava aquele céu de brigadeiro, tranquilo. O Rony até perdeu esse gol cara a cara com o goleiro. Ele já tinha desperdiçado outra oportunidade, só dava Verdão. Só que, de repente, entrou em ação aquele que os palmeirenses mais temiam. Gol contra do Ramires, que acabou deixando a disputa aberta para o jogo da volta. Se bem que o Palmeiras está tranquilo, mas o Abel saiu em defesa do seu jogador. O Ramires hoje fez um jogo absolutamente extraordinário e para mim hoje os jogadores-chave, para além daquilo que foi o coletivo, foi o nosso patinho feio que vai virar cisne. É isso, meu amigo torcedor, fica tranquilo. O Palmeiras ganhou de 3-1, baita resultado, tá no caminho para as quartas. Além de tudo, continua com a melhor campanha da Libertadores. E esta historinha infantil tem tudo para virar uma saga histórica. Veremos. You got Mike Tyson and Roy Jones, and I'm coming to fight. É mais que boxe, é Mike Tyson. Sábado, depois do Supercine, aqui na Globo. Nesse final de semana também tem o GP de Bahrein, às 11 da manhã, ao vivaço na Globo. E sabe quem era um dos maiores fãs de Ayrton Senna? Sim, Diego Maradona. Ele fez, inclusive, questão de visitar o túmulo do piloto quando ele veio aqui para São Paulo em 98 e disse que a filha dele, Janina, se tivesse nascido homem, teria o nome de Ayrton. Pra você ver o tamanho da idolatria do Maradona com o Senna. Muito legal essa história. Ó, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a despedida de uma lenda. Diego Armando Maradona se foi, assim como uma parte do futebol. Acaba logo 2020, pelo amor de Deus. Maradona e a camisa amarelinha. Foi assim que o craque comemorou a vitória sobre o Brasil e a classificação para as quartas de final da Copa da Itália em novembro. Olha o Maradona que eles estão machucados aí.
enfiou para Canija, fez a fita e Tafarel bateu! E é o gol da Argentina! Mas a relação dele com os brasileiros vai muito além daquela tarde de 30 anos atrás. Vila Fiorito, periferia de Buenos Aires. As imagens em preto e branco do menino Diego registraram o nascimento de um ídolo do futebol mundial. De um Deus de carne e osso para um povo. Maradona foi um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano. Foram muitos os adversários que esse baixinho, troncudinho e canhoto precisou driblar dentro e fora de campo, da violência dos marcadores ao vício das drogas. Vimos várias vezes o Deus Maradona, alegre, sorrindo, e o Maradona humano, transtornado, debilitado, doente. Durante essa montanha-russa da vida real, o mundo contemplou um gênio. Alguém que se comparou e foi comparado ao maior de todos, até mesmo quando a bola não entrou no gol. Pelé e Maradona. A tabelinha de cabeça na TV argentina foi o divertido e emocionante capítulo final de uma saga que alimenta a rivalidade entre os torcedores de lá e de cá. Ontem, o rei se manifestou assim: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Nas nuvens, ele já esteve, quando vestiu essa camisa azul e branca com o número 10 às costas. Foram 4 Copas do Mundo. A primeira, na Espanha, em 82, acabou com um cartão vermelho contra o Brasil. E na quarta, nos Estados Unidos, em 94, fez o seu último gol em mundiais e foi afastado por causa de doping por efedrina. No México, em 86, o auge, o título, as atuações, os 5 gols. Contra a Inglaterra, transformou trapaça em graça. Os inventores do futebol podem até se queixar da mão de Deus, mas sabem que entraram para a história como coadjuvantes desse lance eterno. Na Itália, em 90, foi como o vulcão Vesúvio. Seu temperamento explosivo, somado ao amor dos napolitanos por ele, dividiu o país. Na semifinal, em Nápoles, a Argentina eliminou a Itália no estádio São Paulo, que a partir de agora será rebatizado como Diego Armando Maradona. Na decisão em Roma contra a Alemanha, ouviu o seu hino ser vaiado e, em vez de cantar, xingou os anfitriões. No fim, chorou com a derrota por 1-0. Foi realmente na Copa da Itália que esse lado emocional do Maradona ficou mais exposto para o mundo todo. E essa camisa vai nos ajudar a contar por que o ídolo argentino deixou de ser apenas um gênio da bola e passou a ser uma personalidade polêmica além do futebol. Em 1984, após uma frustrada passagem pelo Barcelona, ele desembarcou no Napoli. E a vida dele, do time e da cidade nunca mais foram iguais. Em campo, o até então modesto Napoli passou a competir com os gigantes Milan, Internazionale e Juventus. Conquistou 2 títulos italianos e uma Copa da UEFA. Eu acho que o Maradona foi o único jogador que me tirou o sono na véspera de um jogo. Nas redes sociais, o Napoli publicou: todos esperam pelas nossas palavras. Mas quais palavras podemos usar para uma dor como a que estamos vivendo? Agora é o momento das lágrimas. E foi toda essa devoção que o colocou num altar com santos e demônios. A máfia italiana e a cocaína passaram a tabelar perigosamente com Maradona, levando o craque a uma suspensão na Itália e a prisão na Argentina. Então eu acompanhei todo o sofrimento do Maradona, né?
e acompanhei sofrendo também, porque por muitos anos eu também estava totalmente doente. Ele doente, não dava para prestar atenção, mas os caminhos eram parecidos. Os caminhos de Maradona no futebol começaram no Argentino Júnior. De lá, foi para o Clube do Coração, o Boca Juniors, onde também em 1997 terminou a carreira. Vestiu as camisas do Sevilha, da Espanha e do Newell's Old Boys. Como técnico, dirigiu a Argentina na Copa da África do Sul e, ultimamente, treinava o Gimnasia La Plata. Aqui, pedimos licença à Igreja Maradoniana e aos súditos argentinos. Mas o Maradona, que celebrou com a amarelinha, foi um pouco nosso também. Adorava o carnaval, o futevôlei nas praias cariocas. Seu grande ídolo foi o Rivelino e o atacante Careca foi o seu grande parceiro. Um dia, o sociólogo argentino Pablo Alabarces escreveu: os brasileiros amam odiar os argentinos. E os argentinos odeiam amar os brasileiros. O Maradona é diferente. Temos admiração, reverência e agradecimento. Aos 60 anos, esse Deus de carne e osso, com acertos e erros, se tornou eterno. A gente ama o Maradona, isso aí não tem jeito, fico emocionado. Ô, Casão, eu queria que você contasse uma história bonita, uma sua melhor lembrança do Maradona pra gente encerrar. Então, podia contar qualquer tipo de história, mas veio uma muito simples. O Maradona jogava comigo, o irmão dele, o Napoli foi jogar em Ascoli. Como eu morava do lado do hotel, eu ia sempre de carro. Acabou o jogo, todo mundo tomou banho, qual foi a minha surpresa? O Maradona ia ficar na casa do Hugo. Aí meu carro foi eu, Careca, Hugo Maradona e o Maradona. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, sabe quem eu trouxe? Maradona. Isso que é chofer de luxo, Casão. Até amanhã. Olê, 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 Diego!